Oi, eu sou a Rita de Souza, artista plástica, e eu estou aqui para falar um pouco sobre o meu projeto para a residência em pesquisas artísticas da Fundação Clóvis Salgado, através do Cefarte. O nome do projeto é O Tecido como Materialidade e Significado na Obra de Arte Contemporânea. A pesquisa é dividida em duas partes. A primeira parte, teórica, eu selecionei 7 artistas diversos, de lugares diferentes, que trabalham com tecido em suas obras, e a ideia é investigar um pouco sobre a questão do tecido nesses trabalhos. Qual é a relação do tecido no contexto social e histórico desses artistas? Apresentando um pouco de cada um desses artistas, eu começo pela artista Basti Kerr, que é uma artista que nasceu e cresceu em Londres, filha de pais indianos, e ela retornou para a Índia aos 23 anos. Ela trabalha e mora lá, e o trabalho dela é muito relacionado com a identidade cultural, identidade de gênero, questões de gênero, e ela tem uma série de trabalhos que ela utiliza o sari, aquele tecido indiano. Joana Vasconcelos é uma artista portuguesa que trabalha com grandes esculturas, instalações, utilizando diversos tipos de tecidos estampados e bordados. E ela tem uma série chamada Valquírias, inspirada nas personagens da mitologia nórdica. Kim Soo-ja é uma artista da Coreia do Sul. Ela se apropria de uma tradição coreana, que é o bogage, que são peças de tecidos quadrados que são utilizados para embalar alguns objetos. A artista brasileira Leda Catunda trabalha com tecido desde o início da sua carreira artística. Ela faz uma mistura com tinta, costura e tecidos e cria o que ela chama de pintura-objeto. Sônia Gomes também é uma artista brasileira que constrói esculturas utilizando tecidos estampados, bem diferentes, e o seu trabalho muitas vezes está relacionado à memória e afeto. Inka Shonibare é um artista nigeriano que mora na Inglaterra. Ele questiona no seu trabalho identidade cultural, colonialismo, pós-colonialismo, e ele utiliza em diversas obras o tecido Ankara, que é um tecido africano estampado. E para finalizar, a artista Yu En-hu é uma artista de Taiwan que mora em Boston, nos Estados Unidos. Ela criou uma série de trabalhos utilizando trouxas de tecidos, são tecidos diversos, e para criar esse trabalho, que ela fala sobre questões de migração, ela contou com a participação de diversos imigrantes que moram nos Estados Unidos. Na segunda parte da pesquisa, que é a parte prática, eu resolvi trabalhar com tecido chita, que é um tecido bem representativo da nossa cultura. E para saber um pouco mais da história desse tecido, eu consultei um livro que se chama Que Chita Bacana. Alguns pontos da história da chita são interessantes para a gente citar aqui. Por exemplo, a origem da chita, do tecido chita, está lá na Índia, que era um tecido de algodão fabricado manualmente, estampado com carimbos, utilizando cores fortes, e esses carimbos tinham temas de flores, arabescos e folhagens. Quando os portugueses se depararam com esse tecido, no final do século XV, eles levaram para a Europa, começaram a comercializar. E na época era um tecido raro e muito cobiçado pelos europeus, principalmente os ingleses, os franceses e os holandeses. Exportado para o Brasil, o tecido passou a ser moeda de troca no tráfico de pessoas escravizadas. No século XVIII, Portugal obrigou o Brasil a importar esse tecido estampado de algodão indiano e o tecido inglês, que era a cópia do tecido indiano. Na segunda metade desse mesmo século, foram criadas no Brasil algumas manufaturas têxteis em diversas províncias. Nesse período, a província de Minas desenvolveu uma manufatura têxtil de tão boa qualidade que os mineiros começaram a comercializar esses tecidos com as outras províncias. E isso não foi bem visto pelos portugueses, porque eles acreditavam que isso poderia afetar a exportação dos produtos portugueses. Com isso, eles proibiram totalmente as manufaturas têxteis no Brasil.
Além disso, uma ordem régia de 1802 proibia a utilização do tecido fabricado no Brasil. Então, utilizar vestimentas com tecidos fabricados no Brasil tornou-se um ato de rebeldia contra a coroa portuguesa, principalmente na província de Minas. Sabe-se também que na região nordeste do Brasil, a fabricação do tecido de algodão, a chita, era destinada para os indígenas, para pessoas escravizadas e para os trabalhadores, os empregados, porque os patrões mesmo só utilizavam os tecidos importados. Então criou-se essa cultura de que o tecido de algodão, o tecido chita, era um tecido somente usado pelos trabalhadores e era considerado um tecido mais simples, mais barato. E no século XIX, quando os imigrantes chegaram ao Brasil, eles evitavam usar esse tecido, mesmo sendo o tecido mais apropriado para o clima tropical, porque eles consideravam o tecido que era utilizado somente por uma classe mais simples e eles não queriam ser confundidos por essa classe mais pobre da população. No século XX, começou uma produção em larga escala do tecido chita pela indústria têxtil e ainda era um tecido simples que era utilizado pelos trabalhadores braçais. Agora, somente na década de 60 que surgiu esse tecido mais parecido com o tecido que a gente conhece hoje, que tem flores grandes, cores fortes e bastante contraste. E é considerado um tecido alegre. E nessa mesma década de 60, a utilização dessas roupas alegres com tecido de chita era muito associada ao tropicalismo e ao movimento hippie, que ia justamente contra o que estava acontecendo na época no Brasil, que era a ditadura militar. Hoje, a gente sabe que o tecido chita ou chitão está super presente aqui no nosso dia a dia, nas casas, no artesanato, na moda e principalmente nas festas populares. Então, na parte prática da pesquisa, eu pretendo usar o tecido chita como uma continuação de um trabalho que eu já venho desenvolvendo, que é a representação do tecido chita em desenho feito em grafite sobre papel, onde eu elaboro manipulo o tecido de alguma maneira e faço as representações a partir dessas manipulações, em que eu trabalho o tecido criando amarrações, nós, algumas trouxas, tranças, diversas formas de trabalhar com tecido e representá-lo. Então, agora, na continuidade desse trabalho, eu pretendo extrapolar o desenho e utilizar o tecido chita em si como materialidade no trabalho. E a ideia é pesquisar formas e técnicas de trabalhar com tecido em si, que pode misturar transferência de imagens, pintura sobre o tecido, recortes, costuras, bordados, diversas formas de trabalhar. E com isso eu pretendo também criar um diálogo aí entre a história do tecido chita, a história do Brasil, algumas brasilidades, e de alguma forma elaborar conceitos que podem vir a aparecer aí nesse processo. É isso, bastante trabalho pela frente.